Paz e graça a todos, os presentes primeiro e aqueles que vão assistir pelas redes sociais. Vamos à ministração deste domingo. Nós somos a Igreja da Vida, na Avenida General MacArthur, 380, no Jaguaré. Os cultos são de domingos. Aos domingos, então, às 10 da manhã, nós nos reunimos para adorar, cultuar e louvar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tema de hoje é Escrituras versus mídia. E o versículo que vai nos nortear a princípio está em Gálatas 1, 8 a 11, que diz assim: Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Mas o que tem a ver isso com mídia? A mídia hoje, né, principalmente a mídia aberta, a mídia que é gratuita, ela é contra o evangelho do reino. O que o evangelho do reino anunciou? Liberdade. Jesus disse: se o Filho do Homem vos libertar verdadeiramente, então tudo aquilo que é contrário à liberdade, tudo aquilo que é contrário a você poder escolher, é um falso evangelho, ou está combatendo o evangelho. Jesus é tão maravilhoso que ele não obriga ninguém a segui-lo. O que ele disse? Vinde a mim aqueles que estão o quê? Cansados e oprimidos. Vinde, se você está cansado e oprimido e quer, né, se aliviar desse cansaço, desse medo de morrer, dessa opressão que você sente por não ter alguém que cuide de você espiritualmente, vinde a mim. Vinde a mim. No Velho Testamento, o que o Senhor Jesus, o que o Pai, o que o Espírito Santo disse? Eu vos ponho diante de vós agora morte e vida, para você escolher. Ele não falou, escolha a vida, eu ordeno, senão eu vou mudar o raio na sua cabeça. Ele não falou isso. Ele disse, escolha. Mais ainda do que isso, ele disse, eu sugiro, eu oriento vocês que escolham vida para que vocês vivam. Tem algum... Jesus aqui, Deus está obrigando alguém? E hoje, Jesus obriga alguém a se entregar a Ele? Não, pelo contrário. Jesus diz, é preciso que eu suba aos céus, para que venha um outro ajudador, o Espírito de Deus, para que ele venha convencer o homem do pecado, da justiça e daquilo que vai vir, que é o juízo. Então, o Espírito Santo está na terra, ele é Deus, ele está em todo lugar, mas só para que você entenda, ele está na terra para convencer o homem de que ele precisa da salvação. De que ele precisa buscar a salvação. Ele para aí. Aí o Senhor deixou quem para pregar a salvação? Nós que somos a igreja. Nós pregamos o evangelho. Nós que eu digo, nós, os cristãos. Não a igreja placa. Nós, os cristãos, pregamos o evangelho do reino, que resume-se nisto. Cristo é o único caminho para a salvação. Essa é a pregação do evangelho do reino. Porque não adianta nada você pregar prosperidade, cura física, pregar que você tem que ser uma pessoa melhor, e aí vai, mas não pregar sobre a salvação. Não adianta. Porque Jesus disse também, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então é isto que é o evangelho do reino, é isso que Paulo pregou. Procure entender, então, a pregação de Paulo depois de Jesus. Entenda, você vai ficar maravilhado e vai entender que Paulo pregou justamente isso, a salvação em Cristo Jesus o tempo inteiro. Foi apedrejado por isso, foi preso por isso, foi renegado pelos seus irmãos judeus por isso, porque ele pregou que a salvação só se pode ser obtida através da fé em Jesus Cristo. Não é, filho, que você gosta demais de Paulo?
E hoje a igreja deveria fazer o quê? Porque a igreja é apostólica. Estou falando da igreja cristã, é apostólica. Então tem que pregar, deveria pregar o que os apóstolos pregam. Mas o adversário das nossas almas, ele é astuto, ele é inteligentíssimo, e ele consegue, então, tocar aonde na natureza caída do homem. E oferece coisas, as mesmas coisas que ele ofereceu para Jesus, e Jesus ficou firme na palavra. Então o homem se prostitui com o evangelho e prega evangelhos diferentes daquilo que Paulo pregou. E esse evangelho é maldição, conforme nós lemos aqui. E a mídia coopera com isso. A mídia, ela coopera quando você quer tomar um posicionamento. Preste bem atenção, você vai ver isso. Quando você toma um posicionamento como cristão, você é combatido. Né? Se uma pessoa que tem fama, ela toma um posicionamento, ela é combatida pela mídia. Hoje está muito na moda do tal do cancelamento, né? As pessoas são canceladas, né? Por quê? Porque tomou um posicionamento em pregar o evangelho do reino, ou se posicionar de acordo com o que o evangelho prega. Liberdade, família, culto, o que mais? Verdade, essas honestidade, trabalho, né? E o que mais? Eu já falei da família? Família nuclear. Você já ouviu esse tema aqui, família nuclear? Quem nunca ouviu? Você nunca ouviu falar o que é família nuclear? Marido, esposa e filhos. Essa é a família nuclear. Essa é a família que Deus instituiu. Pois o homem deixará sua casa para casar-se com a mulher, não é isso? E depois ter filhos. Essa é a família nuclear. Fora disso, é a invenção do homem que está dirigido ou influenciado pelo adversário das nossas almas. Se você for famoso, toma esse posicionamento para você ver o que vai acontecer. Toma esse posicionamento, vai ser cancelado, vai ter gente até que vai te processar. Por quê? Porque a mídia é contra as escrituras. Olha só, Gênesis 1, 26 e 27. Daqui a pouco eles vão querer tirar esse versículo da Bíblia. Preste atenção, esse versículo eles vão querer tirar, porque há um movimento, não sei se você já ouviu, de reescrever as escrituras. E quem partiu essa ideia? O diabo, é claro. Né? Primeiro ele quis destruir a Bíblia. Né? Na Idade Média, muitos reis comemoraram a destruição. Se eu falar bobagem aqui da Idade Média. Bom, enfim, desde que a Bíblia foi escrita, reis comemoraram a extinção da Bíblia. Olha a Bíblia aqui. Não conseguiram. O diabo também não vai conseguir reescrever a Bíblia. Qual é o versículo que eles querem que não tenha na Bíblia? Esse versículo aqui, ó, Gênesis 1, 26 a 27. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Aqui tem outra coisa que a mídia está distorcendo também, além daquilo que Deus criou como base, como certo, como original, né? Deus criou homem e mulher. Mas aqui o Senhor fala também que o homem foi criado para dominar sobre os animais. Não é? E hoje nós vemos muitas vezes as pessoas sucumbindo aos animais. Por isso que há distorções. As distorções é que estragam a sociedade. Né? Então, o homem foi feito para dominar. Né? Então, não deixe nada mudar isso na sua vida, na vida dos seus queridos. Não deixe. Também a mídia diz assim, ó, ela é contrário a isso aqui. E isso está matando jovens. Isso está exterminando jovens por todo o mundo. O Senhor disse assim, em Efésios 6, 1 a 4. Filhos, obedeçam aos seus pais do Senhor, pois isto é justo.
Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Qual é a promessa? Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irrite seus filhos, antes crie-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. O que nós vemos hoje, essa semana, nós vimos que 2 filhas mataram a mãe para ficar com a herança. Acho que foi no Paraná ou Goiás, eu não me lembro. Notícias de filho matando pai, matando mãe. Sem contar o nosso dia a dia, que nós vemos o desrespeito dos filhos para com os pais. E filhos que estão nas igrejas. Então, como é que quer prosperar? Como é que um filho cristão quer prosperar se ele não obedece o pai e a mãe? Não obedece no sentido de honrar, né? Claro que quando os filhos casam, eles vão ter a sua família. Mas os pais e as mães continuam sendo pais e mães. Precisam ser honrados pelo filho. Só se você quer participar da promessa. Se não quiser participar da promessa, é uma escolha. Jesus não obriga, né? Jesus obriga? Não obriga. Mas ele deixou bem claro. Tudo que você faz vai se dar bem. Puxa, quem que não quer isso? E outra coisa, você vai ter os seus dias prolongados na face da terra. Lembra-se da promessa? Firme nas promessas do meu Salvador. Aqui está uma. Né? Tudo vai bem. Olha que maravilha, tudo vai bem. O que você faz que tudo vai bem? Eu sei. Aí ele começa a ver, mas essa pessoa trata bem os pais, olha só. Né? Será que é isso? Vamos ver na Bíblia. Não é isso. Eu vou fazer também? Né? Então é isso, irmãos. Mas o que a mídia fala hoje? O que a mídia instrui hoje? Aos filhos serem rebeldes. Sabe por quê? Porque rebeldia é um princípio satânico. Satanás foi expulso do céu porque ele se rebelou contra Deus. Então, ele só dá o que ele tem. Rebeldia. E a mídia fomenta isso todo instante, né? Haja vista uma rede aí de TV que todos os seus programas é contra a família, é contra a igreja, é contra os valores morais. O que é valores morais? O que é valores morais? Valores morais são aqueles que estão intrínsecos no homem. O homem, quando mata alguém, ele sabe que aquilo está errado. Quando ele rouba aquilo que não é dele, de alguma forma, ele sabe, isso está dentro do ser humano. Deus colocou dentro de nós. E são os valores morais. E que são combatidos pela mídia. Por isso, cuidado com o que nós vemos assistir. Cuidado com aquilo que nós deixamos entrar na nossa mente. Assistir pode. Nós lemos hoje. Né? Nós lemos examinar tudo, mas só vai reter o quê? Então, não importa o tempo que você assiste, o tempo que você... Porque hoje nós estamos ligados online, quase que 24 horas. Vamos colocar 16 horas, porque dá para dormir pelo menos 8, né? O resto nós estamos online. Então não dá para você não receber informação. Mas, por favor, retenha somente o que é bom. O que é bom para nós cristãos? Aquilo que está de acordo com as Escrituras. Lucas 2:51. Então foi com eles para Nazaré e lhes era obediente. A sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Quem que era obediente aos pais aqui, nesse exemplo aqui? Jesus. Ai, meu Deus. Puxa vida. Tá vendo? Tem um bom exemplo aqui, né? 1 Timóteo 5,8. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Vamos nos reter aqui somente num tipo de cuidado para a nossa família? Um tipo. Quem é teu Salvador? Quem é teu Salvador, igreja? O que Jesus mandou você fazer? Pregar o quê? Davi? Salomão? Jonas, da baleia? Foi isso que Jesus mandou pregar? O que ele mandou pregar? A palavra dele é legal, hein, irmão? Ou seja, pregar salvação, o evangelho. Evangelho significa o que mesmo? Boas novas. Qual é a boa nova? Qual é a boa nova que o ser humano pode receber? Olha, você não vai morrer mais. Que é melhor boa nova que essa? Então, cuidar da sua família, em primeiro lugar, seria o quê? Falar de Jesus para ela. Mesmo que você não vá com a cara da sua tia.
Ah, não quero nem ver essa minha tia, porque, olha, quando eu era criança, ela não me deu sorvete. Eu não gosto dela, não. Tá bom, então, mas pregue para ela, pelo menos pregue para ela. Não precisa ir na casa dela, não precisa abraçar. Não, prega o evangelho. Porque o Senhor disse que aquele que não faz isso é pior que um descrente. Ah, mas vai zombar de mim, não vai querer ouvir. Quem é que convence a pessoa? É o Espírito Santo. Não é nem por força, nem por violência, é pelo Espírito. É isso que significa, é o Espírito que convence. Mas ele vai convencer quando? Oi? Não, mas tem que acontecer o quê? Para ele convencer? Você tem que falar. Ué, pastor, isso é da vossa cabeça. Esse negócio que o Espírito convence depois que eu falo. Não. A Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será, mas como invocarão se não houver quem pregue? Como ouvir? Se você não pregar, como é que eles vão ouvir? E como é que eles vão ouvir se você não sair predisposto a pregar? Quando você prega, o Espírito Santo age. Quando você fica calado, a pessoa continua sozinha. Não tem chance, a mínima chance. Vamos terminando. Isaías 59, 1-3. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente, a vossa língua pronuncia perversidade. Você já ouviu essa mídia concordar com o pecado, ou no sentido assim de combater o pecado? Pelo contrário, não se fala no pecado, mas o pecado é algo terrível. Ele separa ou separou a humanidade do seu Criador. Então é importante falar do pecado, mas tem que falar da solução também para o pecado. Então a mídia vai combater sempre quem fala contra o pecado. Mas se você falar do pecado ou fomentar o pecado e faça isso, faça aquilo outro, você vai ser muito bem considerado pela mídia, mas vai ser desconsiderado no reino de Deus. Por isso que o tema hoje é Escrituras versus mídia. Mais uma vez eu falei, você deve conhecer o que a mídia está ensinando, para que você combata, para que você no dia a dia fale, olha, embora você tenha sido influenciado com isso, embora a rede tal falou isso, ou concorda com isso, as escrituras não concordam. Para quem que eu posso falar isso? Para os nossos irmãos, porque se você falar com o ímpio, não vai adiantar nada. Para o ímpio você tem que falar o quê? O evangelho. É isso aí. É o evangelho. Né? No evangelho. Não adianta você convidar a pessoa para ir para a igreja. Quer dizer, lógico que adianta você convidar a pessoa para ir para a igreja. Mas, como eu vou explicar isso? A responsabilidade de pregar o evangelho não é do pastor. Não é da igreja. É de cada um de nós. Porque você fala assim, não, hoje eu não vou falar, vou convidar para ir à igreja. E você convida a pessoa para ir na igreja. Vai lá na igreja da vida, que lá, no Jaguaré, vai lá. Isso é na segunda. Porque você falou, não vai pregar para ela, deixa para outra pessoa pregar. Tem 6 dias, pelo menos, para ela viver sem salvação. Quem garante que ela não vai morrer nesses 6 dias? Você garante? Você garante que ela não vai morrer? Não, tenho certeza que ela vai na igreja, vai ouvir, vai se entregar a Jesus. Por isso convidei ela. Então a prioridade, irmãos, não é convidar a igreja, é pregar o evangelho. Né? E se a pessoa não quiser ouvir, pastor, mandar eu embora? Vai embora. Vai embora. Próxima vez que você encontrar, tenta de novo. Prega de novo. Porque a chance da pessoa não morrer eternamente é Jesus. E é para isso que a igreja está aqui. É para isso que a igreja está aqui. Pregar o evangelho.
Foi lido hoje aqui que o Senhor voltará num dia que ninguém espera, e dá o exemplo do ladrão à noite. Essa palavra é para nós? Claro que é para nós. Você acha que o mundo está interessado na volta de Jesus? É para nós. Então por que nós temos que vigiar e orar? Por quê? A Bíblia responde, para que aquele dia não te pegue de... O que significa isso? Será que se eu estiver distraído, meu Deus, quando Jesus vier, eu não vou ser arrebatado? Será que é isso? Claro que não. O passaporte para ser arrebatado é Cristo. Somente Ele. Então por que manda eu vigiar e orar? Para que você pregue o evangelho para aquelas pessoas que estão próximas. Porque se você for arrebatado, quem vai pregar para ela? Ela vai ficar aqui. Ficar aqui é legal, né? Vai ficar aqui. E possivelmente vai aceitar a marca da besta e para ela nunca mais terá salvação. É isso que você quer? Não. Pastor, onde está a resposta disso? De que orar e vigiar é isso, pregar o evangelho. Porque o texto que foi lido aqui hoje falou que nós somos da luz e não das trevas, que nós andamos na luz, não andamos de noite, que quem anda de noite está embriagado, tal, que nós somos da luz, que a gente não pode ficar dormindo. Se você continuar lendo, quando o Senhor fala de nós, ele fala assim, que nós estaremos com Cristo para sempre, quer durmamos ou quer estejamos acordados. A resposta está no próprio texto. Então, vigiar e orar para o arrebatamento é pregar o evangelho a quem está próximo de nós. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Zombar de Deus, a mídia aprova. Haja vista o carnaval. O ênfase que eles dão quando se passa zombando de Deus, exaltando o diabo, e agora não tem mais nenhum escrúpulo, né? Agora é visível, né? Põe lá aqueles que eles acham como que Satanás é, e Deus apanhando Jesus apanhando do diabo. Vocês já viram isso aí no carnaval? Então, isso é zombar de Deus. Mas Deus disse, não se engane, eles vão pagar por isso. Porque de Deus ninguém zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Não é verdade? As Escrituras mandam você o quê? Adorar e exaltar o nome do Senhor, glorificá-lo. A mídia fala o quê? Zombe de Deus. É isso que nós estamos vendo no dia de hoje. É um dia difícil para a igreja? É. Porque, mais uma vez, né, nós precisamos pedir sabedoria e discernimento para o nosso Deus, para que nós não venhamos a cair nessas armadilhas. Né? Terminando. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quantas vezes você já ouviu isso na sua vida? Verdade. A verdade, irmãos, é que mudou o mundo. A verdade é que não existe outro modo da pessoa alcançar a salvação para a sua alma, para o seu espírito. Não tem outro jeito. E Jesus disse, eu sou a verdade. Então tudo aquilo que é mentira combate Cristo. E a mídia gosta demasiadamente da mentira, porque serve ao pai da mentira. Quem é o pai da mentira? O diabo. Então nós como igreja, e estamos neste mundo, e Jesus diz para o Pai não tirar a gente do mundo, mas diz para nós, para que Ele nos proteja, então temos que ficar atento a essas investidas. Por que tem que ficar atento, irmã Lúcia? Porque tem pessoas do nosso redor que são enganadas. Nós mesmos temos pessoa próxima que você começa a conversar com ela. Meu Deus, ela acredita na mentira, ele acredita na mentira, ele apoia, ainda prega a mentira. Eu preciso dar uma ajuda. Preciso falar a verdade. Quem é a verdade? Cristo. Jesus respondeu, na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito necessário vos é nascer de novo. As Escrituras são combatidas todos os dias. Como já falei, tem uma ideia de reescrever as Escrituras. Mas a Bíblia também tem cheio de erro, só se for erro do homem, né? Já está cheio. Mas a Bíblia já é ultrapassada, mas ninguém consegue contestar a Bíblia.
Né? Fala, isso está errado por isso, por isso, por isso. Ninguém consegue. Né? Ah, e é isso que a mídia transmite, direta ou indiretamente. Mas Jesus diz que se você não nascer da água da água, como é que é? Hã? E do Espírito. Se você não nascer da água do Espírito, você não pode nem ver, muito menos entrar no reino de Deus. A água representa aqui as Escrituras, não é o batismo. Muitas pessoas pensam que é o batismo. A água não salva ninguém, é H2O. Essa água aqui são as Escrituras, porque Jesus diz: vós já estáis limpo pela palavra que eu tenho pregado para vocês. Água que lava. E pelo Espírito vão cair de novo, porque é o Espírito que convence. E é isso que nós queremos trazer hoje para você. Que, embora todos tenham acesso à mídia aberta, temos que tomar cuidado com aquilo que nos é informado. Temos que conferir com as Escrituras. Você ouviu algo? Lembre-se de Jesus. Espera, isso combina com Jesus? Não. Então eu vou pesquisar, vou me informar para saber se estão mentindo para mim, para que eu passe à frente essa mentira. Não é? E se eu passar à frente a mentira, eu não estou cooperando com o reino do Senhor, mas sim com o reino deste mundo. Que você possa ter entendido isso. Que nós não estamos num tempo de paz. Nós estamos num tempo de batalha. E é todo dia. Todo dia nós recebemos informações. Todo dia a gente é impulsionado a fazer o que o mundo quer. Mas retenha só o que é bom. Retenha o que é bom daquilo que você ouve, daquilo que te é passado como notícia. Retenha o que é bom. Peça ao Espírito Santo que lhe dê sabedoria, te dê discernimento. E não deixe de pregar o Evangelho do Reino. Que nas nossas orações, e eu falo agora com a igreja de Cristo, que nas nossas orações a gente possa pedir ao Senhor que jamais venhamos a negar o Evangelho do Reino. Que possamos verdadeiramente cumprir a ordem do Senhor. Senhor Deus, a Tua palavra foi ministrada, que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor dê entendimento a todos aqueles que ouvirem. Mais do que isso, que possamos colocar em prática. É no nome de Jesus que eu lhe peço e lhe agradeço. Amém e amém, Senhor.